A paz do Senhor. Você está ouvindo aí a música ao fundo, é a música do Salmo 56, cantado pela equipe de louvor da Igreja Batista. Me fale agora de qual estado. A irmã Tatiane, que bênção, você está assistindo, hein? Bem-vinda, viu, irmã Tatiane? Irmã Tatiane, eu tive o prazer de celebrar o casamento dela, né, irmã Tatiane? Filha de um grande amigo meu. Deus abençoe sua vida. Hoje nós vamos falar, sobre a confiança em tempo de aflição, e a nossa base hoje vamos falar sobre o Salmo 56, um salmo que retrata, a confiança de Davi em tempo de aflição. A gente vai ministrando aqui até que mais pessoas entrem, mesmo porque muitas pessoas, meu amigo pastor Fábio, que maravilha ter você aqui, viu? Para mim é uma honra, um privilégio a sua audiência. Muitas pessoas vão assistir depois, Então a gente já vai iniciando aqui a nossa aula. Os que entrarem depois que postar o vídeo gravado, assistirão. Muito bem, pastor Fábio. Um abraço, tá? Vai dar tudo certo, sim. Então a nossa lição de hoje, a lição de número 7, é sobre a confiança em tempo de aflição. A base da nossa aula, da nossa revista, A nossa revista que estamos utilizando é esta, a revista Betel, tema do trimestre Salmos, E hoje é a lição 7, confiança em tempo de aflição. O texto áureo está no Salmo 56, verso 11, que diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. A verdade aplicada, uma simples confiança no Senhor, é resultado de uma experiência objetivos. Primeiro, apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Segundo, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. Irmão Leandro. Ô, irmão Leandro. Deus abençoe, viu? Obrigado por estar nos assistindo. Terceiro objetivo, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Manda um abraço aí para a Keren, viu, Leandro? Texto de referência é o Salmo 56, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Verso 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Verso 4. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Verso 5. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim. Verso 6. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então esses aqui são os textos de referência. Pai do Senhor, irmã Alexina, obrigado, viu, por estar nos assistindo. Introdução da nossa lição, confiança em tempo de aflição, baseado no Salmo 56. A introdução, irmã Ângela, Deus abençoe, irmã Ângela, um abraço para o irmão Ademar, Gabi. Na introdução diz o seguinte: os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por esses percalços.
O enfrentamento, né, faz parte da vida. E para deixar que o medo nos paralise. É necessário nós enfrentarmos as situações difíceis, confiando em Deus nesses tempos de aflição, sabendo que Deus virá ao nosso encontro e irá nos socorrer. O Salmo vai tratar sobre isso, né? O Salmo de número 56. Então, no tópico 1 da nossa aula de hoje, nós temos aí o contexto histórico do Salmo 56. Edmar Pimentel está assistindo. Ah, que maravilha. Deus abençoe, irmão Edmar. Irmão Paulo Afonso, Deus abençoe também. O contexto histórico do Salmo 56 fala da adversidade em que Davi se encontrava. O medo dos ataques ferozes, irmã Cláudia, Pai do Senhor, Deus abençoe. Os ataques vorazes e ferozes de seus inimigos levou Davi a orar a Deus, tratar ali com Deus, né? Num profundo diálogo onde ele expressa ao Senhor sua esperança, suas súplicas, coloca diante do Senhor os seus medos. Davi era um homem acostumado às batalhas, mas a situação aqui do Salmo 56 era uma situação muito grave. Se você tem a Bíblia NVI, lá na NVI, no título do Salmo, está dizendo que o Salmo é um poema epigráfico, davídico, mas lá tem uma informação interessante que dá o contexto histórico do Salmo 56. Lá diz assim, né? Quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Então lá na NVI, se você observar o título do Salmo, tem essa informação. Marinês Batista, Deus abençoe, obrigado, viu, Pai do Senhor. Lá tem essa informação. É quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Davi foi levado diante do rei Ax, e ele, para não ser morto, ele fingiu ser louco, né? Deu ali um ataque de loucura, não dizia nada com nada, espumava pela boca e acabou sendo dispensado ali pelo rei Ax. A representação da loucura, né, de Davi foi tão impressionante que Ax acreditou que ele estava realmente louco. Essa foi a estratégia, né, que Davi utilizou-se naquele momento de grande medo diante do rei Ax. Então, o Salmo 56 está inserido nesse episódio. Por que chegou ao ponto dele ir estar junto a Ax e depois até buscou refúgio entre os filisteus? Por causa da perseguição de Saul. A gente vai ver isso aqui também ao longo dessa aula, porque a lição for evoluindo, tá? O Salmo 56, ele está inserido na classificação de Salmo de Lamentação. O Salmo de Lamentação, ele é constituído por uma oração rogando livramento de inimigos pessoais. Então, o Salmo 56. Ô, irmão Milton, está assistindo. Irmão Milton, que saudade do senhor, da irmã Marlene. Tem que acabar essa quarentena logo para eu dar um abraço no senhor, viu, irmão Milton? Um abraço para o senhor, para a irmã Marlene. Muita saudade de vocês. Então, o Salmo 56 está inserido na classificação de Salmo de Lamentação, onde o salmista ele roga a Deus, né, pedindo a Deus que o livre de seus inimigos pessoais. Então, o Salmo 56 está inserido nesta classificação de salmos. Bom, onde gerou toda a problemática na vida de Davi? Né? Ele passou a ser uma espécie de líder militar do reinado de Saul.
Então Davi já estava ganhando a admiração de todos, porque havia derrotado Golias, e agora ele, junto com Jonatas, estava empreendendo batalhas e sendo vitorioso, né? Ele, Jonatas e os seus comandados. Um dia ele chegou, né, de algumas batalhas, e as mulheres estavam saudando aqueles heróis nacionais, né, Davi, Jonatas e os seus comandados, e as mulheres começaram a cantar, né? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, né? Lá em hebraico elas cantavam, né? Shaul balafaiv, ve David berive, e Ezequiel 18, verso 9, tem informação lá que daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Então a perseguição de Saul para com Davi não era algo que Davi havia feito de errado. É apenas o brilho de Davi, Saul estava considerando que estava ofuscando, né? Tanto ele quanto o risco, né? De perder o seu reinado para Davi. Porque Davi destacava-se de maneira extraordinária. Então todo o problema de Davi começa justamente aí, né? Quando as mulheres saudam dessa maneira, né? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18, 7. E lá no versículo 9 diz que Saul ficou muito bravo com aquela situação. Então Davi passou a fugir de Saul para não ser morto por ele, né? Então ele saiu da situação de herói nacional, o querido do rei, para resguardar sua própria vida. O tópico 1.2 fala sobre as ações dos inimigos de Davi. Então Davi estava enfrentando diversos conflitos aqui nesse período em que ele escreveu o Salmo 56. Primeiro, como a gente já disse, Davi, né, tomado por inveja, planejava o tempo todo a morte de Davi. E depois, para escapar de Saul, Davi ele tentou refugiar-se no meio dos seus inimigos mais ferozes, que eram os filisteus. Então, as agressões de Davi eram agressões sem tréguas, conforme ele mesmo fala, ele diz, né? Conspiram, ficam à espreita, vigia os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Então aqui nesse verso, né, fica bem claro como era a ação dos inimigos de Davi, né? Tentando todo tempo, através de uma vigilância diuturna, tirar a vida de Davi. Então a situação de Davi não era fácil, não era fácil. Isso também aponta para a espreita, né, os ataques dos inimigos contra a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. O inimigo não brinca de ser inimigo, né? Então a gente também tem que estar muito vigilante, né, diante desses ataques ferozes dos inimigos da nossa alma, né? Estejamos vigilantes, atentos, confiando em Deus nesses tempos difíceis, sabendo que Deus há de nos entregar a vitória. No tópico 1.3, fala sobre uma guerra era uma guerra inglória. Conforme o próprio Davi disse lá em 1 Samuel 24 e 14, onde ele diz: contra quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguindo, a um cão morto, a uma pulga. Então ele deixou bem claro, né, que a guerra de Saul contra ele era uma guerra muito injusta. Saul ele organizou todo o seu aparato, né, um exército ali de cerca de 3.000 homens para matar Davi, que a princípio estava sozinho,
mas que depois se juntou a ele 600 homens, né, 600 soldados. Então veja que esta guerra era uma guerra inglória, não havia nenhuma chance do ponto de vista humano para Davi sair daquelas situações, e Davi foi vitorioso, chegando, né, a assumir o trono de Israel como prometido pelo Senhor. Então, essa guerra inglória, né, todo esse aparato de Saul para destruir Davi, nos chama também a atenção aqui o autor dessa lição, quando ele diz que muitas vezes a gente empreende muita força, muita energia para conflitos e problemas pequenos. A gente gasta tempo, gasta recurso, a fim de provar que a gente está certo. A gente tem discussões intermináveis em redes sociais, às vezes por um assunto irrisório que não vai contribuir em nada com a nossa vida espiritual. A gente entra em polêmica, cria confusão, e depois isso vai acarretar em tristeza, né? Depressão, ansiedade, né? Então não desperdicemos forças, né, com aquilo que não tem importância. Então o autor nos chama atenção para isso, né? Temos que batalhar a batalha certa, né? E não empreender energia, força nas batalhas erradas, que nada vai trazer benefício para a nossa vida. Então nós vamos aqui para o tópico 2. O tópico 2 fala sobre a oração de Davi. Ao observarmos a oração de Davi, a gente vai extrair dela várias lições para a nossa vida, para nós seguirmos. Então lá no tópico 2:1 fala sobre Davi pedindo misericórdia. Então no verso 1 do Salmo 56, Davi pede a Deus que tenha misericórdia, pois eles eram fortes, vorazes, persistentes, conforme está lá no verso 5. Então a luta de Davi era contra a perseguição de Saul, contra os futuros e prováveis ataques dos filisteus contra ele. Então ele teve até que fingir-se de louco diante de Aques, como eu disse anteriormente, né? Então, sabendo de tudo isso, da força dos seus inimigos e os prejuízos que os seus inimigos poderiam causar-lhe, ele contava com o quê? Com a misericórdia de Deus. A misericórdia é um dos atributos divinos, né? Então, o que significa misericórdia? Miserê e mais cardia. Miserê é miséria, cardia é coração. Então, Deus enxerga, né? Necessitados do auxílio de Deus, Deus por sua misericórdia, e a Bíblia diz que as suas misericórdias são intermináveis, vem em nosso auxílio, vem em nosso favor. Então cabe a nós fazermos o quê? O que nos aconselha Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, no momento de necessidade, busquemos a Deus para que Deus nos encha da sua misericórdia e graça e faça de nós mais do que vitoriosos. Amém. 2:2. Levas em conta a minha peregrinação. Você também pede em sua oração que Deus leve em conta a sua peregrinação. Davi aqui está clamando por socorro para escapar da morte, né? Ele precisou percorrer um caminho, precisou peregrinar, mas ele avança, né, nessa ideia da peregrinação.
A peregrinação de Davi não foi uma peregrinação qualquer, foi uma peregrinação marcada por lágrimas, conforme diz lá no verso 8 do Salmo 56. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então é interessante isso aqui, né? As lágrimas de Davi são tão abundantes, né, que ele, de maneira hiperbólica, de maneira exagerada, diz que Deus está um lugar onde se colocava vinho, o depósito de um vinho, né? Uma bolsa feita de couro de animal que servia para colocar o vinho. Então Davi está dizendo, olha, as minhas lágrimas são tão abundantes que é necessário que o Senhor as recolha, coloquem as minhas lágrimas em um odre. E aí ele diz, né? Não estão elas no teu livro? Ou seja, além de Deus estar recolhendo as lágrimas de Davi, Deus também está registrando os motivos pelos quais Davi está sofrendo. Interessante isso, né? Então, quando a gente coloca diante de Deus as nossas aflições, Deus não está com seus ouvidos bloqueados, com os seus olhos vendados. Deus está observando tudo, né? E de um certo modo, as nossas lágrimas, está anotando, né? De certo modo aí, né? Falando de maneira figurativa. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos, de modo algum. Por isso que Davi, ele termina, né, o verso 8 dizendo, né, ou até perguntando, né? E essa pergunta é até uma maneira de confirmar a ação de Deus. Não estão elas, né? Ou seja, as lágrimas, os sofrimentos no teu livro? Ou seja, Deus está anotando tudo. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. 2:3. Davi pede a Deus na sua oração, no Salmo 56, que Deus faça justiça. Ele indaga ao Senhor se os seus inimigos iriam escapar, né? E no verso 7 a gente vê lá: porventura, escaparei da sua ira. Então o que Davi está fazendo aqui? Está pedindo que Deus faça justiça. É muito comum nos tempos do Antigo Testamento, principalmente nesses ambientes de batalhas, ambientes de guerra, esses ambientes em que um herói nacional tinha um inimigo, né? Ou povos inimigos, como é o caso aqui de Davi, tinha como inimigo Saul e também os próprios filisteus, orarem a Deus, pedindo a Deus que fizesse justiça. Mas a gente tem que observar isso nos dias de hoje com a lente do Novo Testamento. A lente do Novo Testamento nos ensina que a gente não deve orar a Deus pedindo vingança, cobrando que Deus faça justiça, etc. Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber que Deus, se for dele, ele pode agir, fazer justiça em favor dos seus servos. Mas não cabe a nós, né, esse tipo de oração nos dias de hoje. Pedindo a Deus que venha trazer vingança, justiça. Nós temos que deixar isso para com Deus. Né? Cabe a Deus entender a situação, julgar as situações, e Ele, querendo, né, e no seu devido tempo, Ele vai trazer a justiça conforme Ele achar a maneira mais adequada para fazer isso. Tá? Então é isso. Vamos para o tópico 3, já caminhando aqui para o finalzinho da nossa aula, né? Nossa aula hoje é um pouco mais rápida do que estudando em tempo de crise ou em tempo de aflição, como está no título da nossa aula de hoje, a lição 7. Então, no Salmo 56,
Davi revela a sua confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é um pressuposto da oração. Irmão Augusto, um abraço, viu, para você e para a irmã Cristiane. A confiança é um pressuposto da oração. Para se orar a Deus, pressupõe-se que aquela pessoa que está orando a Deus confia na pessoa de Deus. Então vamos aqui para o 3:1. Louvor à palavra de Deus. No verso 4 do Salmo 56 está escrito: em Deus louvarei a sua palavra. Irmão Rogério, prazer, viu, irmão Rogério? Muito obrigado. Então no verso 4 do Salmo 56 está dito: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne, ou seja, que me pode fazer o homem? Por mais difícil que fosse o momento que Davi inimigo, agora estava diante de Aques, para não ser morto, fingiu-se de louco. Ele sabia que Deus é fiel. Ele sabia que Deus iria cumprir as promessas na sua vida. Então Davi estava vivendo aqui um paradoxo, né? Deus havia prometido para ele substituir Saul. Ele havia sido ungido quando mais jovem para isso. E agora ele estava correndo risco de qualquer momento ser morto, ou pelas mãos do rei Saul, ou pelas mãos dos seus inimigos. Pastor Tacílio, obrigado, viu? Deus abençoe o senhor por estar nos prestigiando. Então ele sabia que ele estava vivendo ali um paradoxo. A promessa de Deus é que ele seria rei. Ele havia sido ungido por Samuel para isso, não é? Só que o momento ele precisava escolher entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus, confiar na promessa de Deus. Então por isso que ele diz aqui no verso 4: em Deus louvarei a sua palavra, porque a palavra de Deus para Davi é que um dia ele ia reinar. Mesmo que as circunstâncias daquele momento não demonstravam isso. A circunstância era de morte iminente, né? Mas ele preferiu confiar no Senhor. Por isso que ele escreveu: em Deus louvarei a sua palavra. Ele estava crendo que a palavra de Deus proferida à vida dele iria se cumprir. Ou seja, aquela aflição, aquele momento de dificuldade, de crise ia acabar e um dia ele ia reinar, conforme prometido por Deus e conforme aconteceu. 3:2. O medo não prevalece diante. Ele escreveu: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, no momento de medo, Davi sabia que tinha que confiar no Senhor. Então, aqui há um outro paradoxo, né, enfrentado por Davi: temor versus confiança. Ele estava com medo? Sim. Estava sendo perseguido por Saul, agora estava diante de Aques. Para não ser morto, fingiu-se de louco. Irmã Eliana, Deus abençoe, viu? Fingiu-se de louco, não é? Para não ser morto. Então, o cenário mostra que ele estava com medo. Porém, ele preferiu substituir o medo pela confiança. Não é? Davi agiu confiando no Senhor. E a gente tem que pegar esse exemplo de Davi e fazer a mesma coisa. Diante da situação do medo, do pavor, não desconfiemos de Deus. Pelo contrário, confiemos em Deus. Deus tem a saída, Deus tem a solução, Deus virá ao nosso encontro. Caminhando já para o final, 3:3. A confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, ele orar. Interessante isso, né?
No 3:2 a gente falou que ele sentiu medo e confiou no Senhor. De que modo ele demonstrou essa confiança ao Senhor? Orando. Então, mesmo com medo, ele pediu misericórdia a Deus. Depois ele pediu para Deus, ver a situação que está vendo. Ele louvou a palavra, ou seja, ele confiou que Deus ia confirmar a sua palavra. Veja o verso 2 do Salmo 56. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Que interessante isso, né? A circunstância ali, a adversidade era terrível. Davi sentiu medo, optou por confiar no Senhor e orou. E a oração de Davi é que ele diz aqui: a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Mesmo diante da situação, a situação não esteja como você queria que estivesse. Enfrente o medo, não deixe ele paralisar a sua vida, não deixe de orar, não deixe de exaltar a palavra de Deus e seja grato. Certo, meu querido? Pastor Dorival, Deus abençoe. Irmã Luzia Alves, Luísa Alves, né? Irmã Luísa Alves. Deus abençoe, irmã Luísa, viu? É um prazer ter a irmã aqui com a gente. Então essa é a nossa palavra de hoje, né? Tenhamos confiança nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise. Quero encerrar essa aula citando aqui Romanos capítulo 8 e o versículo 28 e o 31. O 28 diz: sabemos Deus em todas as coisas, para a pessoa dos propósito. Encaixando esse versículo com a história de Davi, Davi havia sido ungido rei de Israel, muito novo. Passou pouco tempo, ele derrotou Golias, achou que ia ser um herói nacional, ia ser um genro do rei e logo, né, dentro da sucessão familiar, seria rei, mas Deus permitiu que as circunstâncias o levassem para um outro caminho, um caminho da dificuldade, da perseguição, de perigos de morte, muitas vezes de isolamento. Deus estava treinando Davi. Mesmo que Davi não tivesse essa percepção de que estava sendo treinado pelo Senhor, o Senhor permitiu todas aquelas coisas para a história do povo hebreu. Que era rei do Reino Unido de Israel, morreu, o reino dividiu-se, passou a ser 2 países. E era quando a Bíblia citava um rei no final da sua história, a Bíblia dizia: ele andou nos caminhos de Davi. Isso significava que ele foi um bom rei. Ou a Bíblia diz: ele não andou nos caminhos de Davi. Isso significava que ele foi um péssimo rei. Davi foi tão importante para a história da monarquia hebraica que a bandeira nacional do Estado de Israel, nos dias de hoje, tem uma estrela. Aquela estrela literalmente está escrito ali David, que é o nome Davi em hebraico. Então veja, a circunstância não era boa, a adversidade era terrível. Havia ali um perigo iminente de morte, mas tudo isso estava cooperando para o bem de Davi. Então, as adversidades são grandes, não desista, não desanime. Deus está permitindo tudo isso para abençoar a sua vida, para o bem da sua vida. E o versículo 31 de Romanos 8 diz:
Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta óbvia é ninguém. Então creia no Senhor. Saiba que se você tiver confiança nele nesses tempos de aflição, assim como Davi teve, você vai sair do outro lado vitorioso e vai cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. A nossa aula vai falar sobre apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Vamos discutir o conflito existencial de Asaf, vencendo o sentimento de inveja e a importância do clamor em meio à angústia. Esses serão os assuntos abordados na nossa lição de número 8, na terça-feira que vem. Vou fazer uma oração e depois eu agradecerei os irmãos pela audiência aqui, tá? Senhor nosso Deus e eterno Pai, que o Senhor venha estender a sua mão sobre a vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Que esta bênção do Senhor seja dada, ofertada, não somente a eles, mas também extensivamente alcance todos os seus familiares. Que a mão do Senhor seja sobre a casa dos seus filhos, que estão assistindo esta live e aqueles que vão assistir depois. Os abençoe. Nos ajude, Senhor Deus, a enfrentarmos os dias difíceis, os dias inglórios, confiando no Senhor, pois o Senhor é o Deus que nos prometeu, Senhor Deus, fazer de nós mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a cada um de vocês que nos assistiu aqui durante esses minutos. Se você puder curtir e compartilhar, para que esta aula, esta palavra chegue mais a outras pessoas, a gente agradece, tá? Nós abrimos um canal no YouTube, né? É só você colocar o meu nome lá, Eliezer Magalhães Bastos, onde eu estou postando as lives das terças-feiras e também as aulas do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Já postei lá, se não me engano, até a aula de número 39, se eu não me engano, tá bom? Ajude também aí a divulgar também o nosso canal no YouTube para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Muito obrigado